Capítulo 1. Abraão busca as bênçãos da ordem patriarcal. Ele é perseguido por falsos sacerdotes na caldeia. Jeová salva-o. Examinadas as origens e o governo do Egito. Na terra dos acaldeus, na residência de meus pais, eu, Abraão, vi que me era necessário encontrar outro lugar para morar. 2. E achando que havia maior felicidade e paz e descanso para mim, busquei as bênçãos dos pais, e o direito ao qual eu deveria ser ordenado para ministrá-las. Tendo eu mesmo sido seguidor da retidão, desejando também ser possuidor de grande conhecimento, e ser maior seguidor da retidão, e possuir maior conhecimento, e ser pai de muitas nações, um príncipe da paz, e desejando receber instruções, e guardar os mandamentos de Deus, tornei-me um herdeiro legítimo, um sumo sacerdote, portando o direito que pertencia aos pais. 3. Foi-me conferido pelos pais. Veio dos pais desde o princípio do tempo, sim, desde o princípio, ou seja, antes da fundação da terra, até o presente, sim, o direito do primogênito, ou seja, do primeiro homem, que é Adão, ou seja, o primeiro pai, e por meio dos pais até mim. 4. Busquei minha designação ao sacerdócio, de acordo com a designação de Deus aos pais, concernente à descendência. 5. Meus pais, tendo-se afasta de sua retidão, e dos santos mandamentos que o Senhor seu Deus lhes dera, voltando-se para a adoração dos deuses dos pagãos, recusaram-se totalmente a dar ouvidos à minha voz. 6. Pois o seu coração estava determinado a fazer o mal, e vá completamente voltado para o Deus de Elquena, e o Deus de Libna, e o Deus de Mamacra, e o Deus de Corás, e o Deus do Faraó, rei do Egito. 7. Portanto, voltaram o coração para o sacrifício dos pagãos, oferecendo os seus filhos a esses ídolos mudos, e não deram ouvidos à minha voz. Mas tentaram tirar-me a vida pela mão do sacerdote de Elquena. O sacerdote de Elquena era também o sacerdote do Faraó. 8. Ora, naquele tempo era costume o sacerdote do Faraó, rei do Egito, oferecer, sobre o altar que fora construído na terra da caldeia para ofertas a esses deuses estranhos, homens, mulheres e crianças. 9. E aconteceu que o sacerdote fez uma oferta ao Deus do Faraó, e também ao Deus de Sagreu, sim, segundo o costume dos egípcios. Ora, o Deus de Sagreu era o sol. 10. Até mesmo uma criança o sacerdote do Faraó ofereceu, como oferta de gratidão, sobre o altar que se achava junto à colina chamada Colina de Potifar, a cabeceira, região autônoma da planície de Olizem. 11. Ora, esse sacerdote oferecera sobre esse altar 3 virgens de uma só vez, as quais eram filhas de Onita, um descendente real direto dos lombos de Cã. Essas virgens foram oferecidas em sacrifício por causa de sua virtude. Recusaram-se a curvar-se para adorar deuses de madeira ou de pedra.
Foram, portanto, mortas sobre esse altar segundo o costume dos egípcios. 12 Aconteceu que os sacerdotes usaram de violência contra mim, a fim de matar-me também, como fizeram com aquelas virgens sobre esse altar. E para que tenhais conhecimento desse altar, indicar-vos-ei a representação que se encontra no início deste registro. 13 Ele era feito na forma de uma cama, como as que se usavam entre os caldeus, e ficava na frente dos deuses de Elquena, Libna, Mamacra, Corás, e também um deus parecido com o do Faraó, rei do Egito. 14 Para que tenhais uma compreensão desses deuses, apresentei-vos a imagem deles nas figuras que se encontram no início, tipo esse de figuras chamado pelos caldeus de Ralenos, que significa hieróglifos. 15 Quando levantavam as mãos sobre mim, a fim de sacrificar-me e tirar-me a vida, eis que elevei a minha voz ao Senhor meu Deus. E o Senhor a escutou e ouviu, e encheu-me com a visão do Todo-Poderoso, e o anjo de sua presença pôs-se a meu lado, e imediatamente soltou as minhas ligaduras. 16 E a sua voz disse-me: Abraão, Abraão, eis que meu nome é Ageu, vá, e te ouvi e desci para livrar-te, e para levar-te da casa de teu pai, e de toda a tua parentela, para uma terra estranha que não conheces. 17 Isso porque desviaram de mim o coração, a fim de adorarem o Deus de Elquena, e o Deus de Libna, e o Deus de Mamacra, e o Deus de Corás, e o Deus do Faraó, rei do Egito. Portanto, desci para visitá-los, e para destruir aquele que levantou a mão contra ti, Abraão, meu filho, para tirar-te a vida. 18 Eis que te conduzirei pela minha mão, e levar-te-ei para pôr sobre ti o meu nome, sim, o sacerdócio de teu pai. E o meu poder estará sobre ti. 19 Como foi com Noé, assim será contigo. Mas, mediante o teu ministério, meu nome será conhecido na terra para sempre, pois eu sou o teu Iaó. 20 Eis que a colina de Potifar ficava na terra de Ur da Caldeia. E o Senhor quebrou o altar de Elquena, e dos deuses da terra, e destruiu-os totalmente, e feriu o sacerdote, de modo que ele morreu. E houve grande lamentação na caldeia, e também na corte do Faraó. E Faraó significa rei por sangue real. 21 Esse rei do Egito descendia dos lombos de Cã e, por nascimento, era participante do sangue dos cananeus. 22 Dessa descendência nasceram todos os egípcios, e assim se conservou o sangue dos cananeus na terra. 23 A terra do Egito sendo primeiramente descoberta por uma mulher, que era filha de Cã e filha de Egitos, que, em caldeu, significa Egito, e quer dizer aquilo que é proibido. 24 Quando essa mulher descobriu a terra, esta estava debaixo de água. Posteriormente estabeleceu seus filhos nela. E assim nasceu de Cã raça que conservou a maldição naquela região. 25 O primeiro governo do Egito foi estabelecido pelo Faraó,
filho mais velho de Egitos, filha de Cã, e foi a semelhança do governo de Cã, que era patriarcal. 26 O faraó, sendo um homem justo, estabeleceu o seu reino e julgou o seu povo sábia e justamente todos os seus dias, procurando sinceramente imitar a ordem estabelecida pelos pais nas primeiras gerações, nos dias do primeiro reinado patriarcal, sim, no reinado de Adão e também de Noé, seu pai, que o abençoou com as bênçãos da terra, e com as bênçãos da sabedoria, mas amaldiçoou com respeito ao sacerdócio. 27 Sendo Faraó dessa linhagem pela qual ele não tinha direito ao sacerdócio, embora os faraós o reivindicassem por sua descendência de Noé, através de Cã. Assim meu pai foi desviado pela idolatria deles. 28 Mas tentarei, daqui em diante, delinear a cronologia, partindo de mim e remontando ao princípio da criação, pois os registros chegaram às minhas mãos, e conservo-os até hoje. 29 Ora, após o sacerdote de que nascer ferido e morrer, cumpriram-se as coisas que me foram ditas com respeito à terra da Caldeia, que haveria fome na terra. 30 Consequentemente, houve fome por toda a terra da Caldeia, e meu pai foi dolorosamente atormentado por causa da fome. E arrependeu-se do mal que determinara contra mim, de tirar-me a vida. 31 Mas os registros dos pais, sim, dos patriarcas, a respeito do direito ao sacerdócio, o Senhor meu Deus preservou em minhas próprias mãos. Portanto, conhecimento do princípio da criação, e também dos planetas e das estrelas, como fora dado a conhecer aos patriarcas, conservei até hoje. E procurarei escrever algumas dessas coisas neste registro, para benefício de minha posteridade que virá após mim. Capítulo 2 Abraão sai de Ur a fim de ir para Canaã. Jeová aparece-lhe em Harã prometidas todas as bênçãos do Evangelho à sua semente, por meio da semente dele, a todos ele vai para Canaã, e de lá, para o Egito. Ora, o Senhor Deus fez com que a fome se agravasse na terra de Ur, tanto que Harã, meu irmão, morreu. Mas Terá, meu pai, ainda vivia na terra de Ur dos Caldeus. 2 E aconteceu que eu, Abraão, tomei a Sara para a esposa. E Naor, meu irmão, tomou para a esposa Milca, que era filha de Harã. 3 Ora, o Senhor dissera-me: Abraão, sai de teu país, e de tua parentela, e da casa de teu pai, para uma terra que te mostrarei. 4 Portanto, deixei a terra de Ur dos Caldeus, a fim de ir para ter região autônoma de Canaã. E tomei Ló, filho de meu irmão, e sua mulher e Sarai, minha mulher. E também meu pai me seguiu à terra que denominamos Harã. 5 E a fome diminuiu. E meu pai permaneceu em Harã e lá habitou, porque havia muitos rebanhos em Harã. E meu pai retornou à sua idolatria. Assim, ficou em Harã. 6 Mas eu, Abraão, e Ló, filho de meu irmão, oramos ao Senhor, e o Senhor apareceu-me, e disse-me:
levanta-te, e toma-lo contigo. Pois pretendo tirar-te de Harã, e fazer de ti um ministro que porte o meu nome em uma terra estranha, a qual darei a tua semente depois de te por posses, são eterna, quando derem ouvidos à minha voz. 7 Pois eu sou o Senhor teu Deus. Eu habito no céu. A terra é o meu escabelo. Estendo a mão sobre o mar, e ele obedece à minha voz. Faço com que o vento e o fogo sejam a minha carruagem. Digo às montanhas: parti daqui. E eis que elas são levadas por um velhinho, em um instante, repentinamente. 8 Meu nome é Jeová, e conheço o fim desde o princípio. Portanto, minha mão estará sobre ti. 9 Farei de ti uma grande nação, e a abençoar-te-ei sobremaneira, e engrandecerei o teu nome entre todas as nações. E serás uma bênção para tua semente depois de ti, para que em suas mãos levem este ministério e sacerdócio a todas as nações. 10 E abençoá-las-ei por meio de teu nome. Pois todos os que receberem este evangelho serão chamados segundo teu nome, e contados como tua semente. E levantar-se-ão e abençoar-te-ão como seu pai. 11 Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, isto é, em teu sacerdócio, e em tua semente, isto é, teu sacerdócio, pois faço-te a promessa de que este direito continuará em ti, e em tua semente depois de ti, isto quer dizer a semente literal, ou seja, a semente do corpo. Serão abençoadas todas as famílias da terra, sim, com as bênçãos do Evangelho, que são as bênçãos de salvação, sim, de vida eterna. 12 Depois que o Senhor acabou de falar-me, e retirou sua face de minha presença, eu disse em meu coração: teu servo a procurou-te fervorosamente. Agora te encontrei. 13 Enviaste o teu anjo para livrar-me dos deuses de Elquena, e bem farei dando ouvidos à tua voz. Portanto, deixa o teu servo levantar-se e partir em paz. 14 Assim eu, Abraão, parti como o Senhor me dissera, e Ló comigo, e eu, Abraão, tinha 62 anos de idade quando parti de Harã. 15 Levei a Sarai, a quem tomara para esposa quando me encontrava em Ur, na Caldeia, e Ló, filho de meu irmão, e todas as provisões que havíamos reunido, bem como as almas que havíamos conquistado em Harã. E tomamos o caminho da terra de Canaã, e habitamos em tendas no caminho. 16 Portanto, a eternidade foi só abrigo em nossa rocha e nossa salvação, enquanto viajamos de Harã, pelo caminho de Gerson, para a terra de Canaã. 17 Eu, Abraão, construí um altar na terra de Gerson, e fiz uma oferta ao Senhor. E orei para que a fome se desviasse da casa de meu pai, a fim de que não perecessem. 18 E de Gerson atravessamos a terra até o lugar de Siquém. Ficava nas planícies de Moré, e já havíamos entrado pelas fronteiras da terra dos Acananeus. E eu ofereci sacrifício lá nas planícies de Moré, e invoquei o Senhor
fervorosamente, porque já havíamos entrado na terra desta nação idólatra. 19 O Senhor apareceu-me em resposta às minhas orações, e disse-me: a tua semente darei esta terra. 20 Eu, Abraão, levantei-me do local do altar que eu construíra ao Senhor, e de lá parti para uma montanha no lado oriental de Betel. E ali armei minha tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E lá construí outro altar ao Senhor, e tornei a invocar o nome do Senhor. 21 Eu, Abraão, continuei viajando em direção ao sul. E a fome continuava na terra. E eu, Abraão, decidi descer para o Egito a fim de lá habitar, porquanto a fome agravara-se muito. 22 E aconteceu que quando eu estava para entrar no Egito, o Senhor disse-me: eis que Sara, tua esposa, é uma mulher muito formosa à vista. 23 Portanto, acontecerá que quando os egípcios a virem, dirão: ela é mulher dele. E matar-te-ão, mas a ela guardarão em vida. Portanto, faze desta maneira. 24 Que ela diga aos egípcios que é tua irmã, e a tua alma viverá. 25 E aconteceu que eu, Abraão, contei a Sara, minha mulher, tudo que o Senhor me dissera. Portanto, dize-lhes: rogo-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e minha alma viva graças a ti. Capítulo 3 Abraão aprende acerca do sol, da lua e das estrelas. Por meio do Urim e Tumim, o Senhor revela-lhe a natureza eterna dos espíritos. Abraão aprende a respeito da vida pré-mortal, da preordenação, da criação, da escolha de um Redentor e do segundo estado do homem. E eu, Abraão, tinha Urim e Tumim, que o Senhor meu Deus me dera em Ur dos Caldeus. 2 E vi as estrelas, e elas eram muito grandes. E vi que uma delas estava mais perto do trono de Deus. E havia muitas grandes que estavam perto dele. 3 E o Senhor disse-me: estas são as que regem. E o nome da grande é Colobe, porque ela está próxima de mim, pois eu sou o Senhor teu Deus. Coloquei esta para reger todas as que pertencem à mesma ordem daquela onde te encontras. 4 E o Senhor disse-me, pelo Urim e Tumim, que Colobe seguia, em suas revoluções, o padrão do Senhor quanto às suas épocas e estações. Que uma revolução era um dia para o Senhor, segundo a sua maneira de calcular, sendo 1000 anos conforme o tempo designa, do para onde te encontras. Esse é o cálculo do tempo do Senhor, de acordo com o cálculo de Colobe. 5 E o Senhor disse-me: o planeta que é a luz menor que aquele que é para governar o dia, e que governa a noite, está acima ou é maior, em questão de cálculo, do que aquele no qual te encontras, porque se move numa ordem mais vagarosa. Isto segue a ordem, porque ele fica acima da terra na qual te encontras. Portanto, o cálculo de seu tempo não é tão grande no que se refere ao número de seus dias, e de meses, e de anos. 6 E o Senhor disse-me:
Ora, Abraão, estes dois fatos existem, eis que teus olhos verem. A ti é dado conhecer o cálculo dos tempos, e o tempo estabelecido, sim, o tempo estabelecido da região autônoma na qual te encontras, e o tempo estabelecido da luz maior, que foi posta para governar o dia, e o tempo estabelecido da luz menor, que foi posta para governar a noite. 7 horas. O tempo estabelecido da luz menor é um tempo mais longo, quanto ao seu cálculo, do que o cálculo do tempo da terra na qual te encontras. 8 E onde esses dois fatos existirem, haverá um outro fato acima deles, isto é, haverá outro planeta cujo cálculo de tempo será ainda mais longo. 9 E assim haverá o cálculo do tempo de um planeta acima de outro, até que te aproximes de Kolob. E Kolob segue o cálculo do tempo do Senhor. E Kolob está perto do trono de Deus, a fim de governar todos os planetas pertencentes à mesma ordem daquele em que te encontras. 10 E a ti é dado saber o tempo estabelecido de todas as estrelas que foram postas para dar luz, até que te aproximes do trono de Deus. 11